Minhas mãos tremiam enquanto segurava o telefone contra meu ouvido. Do carro estacionado a meia quadra de distância, eu conseguia ver as luzes douradas iluminando meu jardim, escutar a música que retumbava desde meu terraço, observar as silhuetas de 120 pessoas brindando na minha casa de Paraty. A delegacia respondeu no terceiro toque. Boa noite, aqui é Marina Silva Santos. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sou proprietária da casa localizada na Rua das Acácias, 847. Há pessoas realizando um evento na minha propriedade sem meu consentimento. Desliguei e, naquele silêncio que se seguiu, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Ou talvez finalmente se recompôs. Como cheguei até aqui? Como é possível que uma mulher de 67 anos, viúva, mãe dedicada, termine ligando para a polícia para desalojar a festa de aniversário da própria nora? Isso começou 3 semanas atrás, quando Viviane, minha nora, me ligou com aquela voz doce que só usava quando precisava de algo. Meu filho Rafael estava casado com ela há 2 anos. 2 anos em que tentei com todas minhas forças construir uma ponte entre nós. Ela sempre manteve distância, como se eu fosse uma estranha inconveniente, em vez da mãe do homem que supostamente amava. Mas aquela tarde de outubro, seu tom era diferente, quase caloroso. Sogra, tem um minutinho? Eu estava no meu apartamento no Rio de Janeiro, bairro da Tijuca, esse onde criei Rafael sozinha, enquanto meu marido Eduardo fazia turnos dobrados para pagar as mensalidades escolares. O mesmo lugar cheio de fotografias onde meu filho sorria de uniforme, onde comemoramos sua formatura, onde chorei 3 anos atrás, quando o coração de Eduardo decidiu que já tinha trabalhado o suficiente. Claro, Viviane, pode falar. Houve uma pausa. Eu conseguia imaginá-la arrumando o cabelo, aquele gesto que fazia quando estava calculando as palavras. É que você sabe que meu aniversário de 35 anos está chegando. E o Rafael e eu estávamos pensando, sua casa de Paraty é linda. Será que você poderia emprestar pra gente fazer algo intimista? Algo familiar, sabe como é? Meu coração deu um salto. Familiar, ela tinha dito. Isso significava que eu estaria incluída. Significava uma oportunidade para me aproximar, para demonstrar que eu não era a sogra intrometida que ela parecia achar que eu era. Claro que sim, respondi rápido demais, talvez. A casa é para a família. Eu não sabia que essa palavra família significava algo muito diferente para ela. Não sabia que estava assinando minha própria humilhação com essa resposta. Aquela ligação de Viviane chegou numa terça-feira à tarde, justamente quando eu regava os vasos de gerânios na varanda. O céu de outubro no Rio tinha aquela cor cinza pérola, que anuncia chuva. Eu pensava em Eduardo, sempre pensava nele às terças, porque terça era nosso dia. O dia que íamos à feira de São Cristóvão, comprávamos jiló fresco e ele me fazia rir com suas imitações do feirante. 3 anos sem ele, e as terças ainda doíam. Quando vi o nome de Viviane na tela, confesso que hesitei antes de atender. Nossa relação era tensa. Ela me cumprimentava nas reuniões familiares com beijos que não tocavam minha bochecha, sorrisos que não chegavam aos olhos. Rafael sempre justificava a frieza dela. Ela é tímida, mãe. Dá tempo para ela. 2 anos. Eu tinha dado 2 anos completos. Sogra, sua voz soava diferente naquela tarde, menos distante. Preciso te pedir um favor enorme. Sentei na cadeira de balanço que Eduardo me deu no nosso 20º aniversário. Meu coração, tolo e esperançoso, começou a bater mais rápido. Pode falar, filha. Chamei ela de filha, como fui ingênua. Você sabe que no dia 28 de novembro faço 35 anos. O Rafael quer fazer algo especial para mim. A gente pensou na sua casa de Paraty. Aquele lugar é mágico de frente para o mar, com um jardim tão lindo. Seria perfeito para uma celebração íntima. Íntima, ela repetiu. Familiar, acrescentou depois. Eu me agarrei nessas palavras como náufrago em tábua de salvação. A casa de Paraty não era só uma propriedade. Era o sonho que Eduardo e eu construímos tijolo por tijolo.
Ele trabalhava como engenheiro numa construtora. Turnos de 14 horas, sábados incluídos. Eu dava aulas de costura em casa para ajudar nas despesas. Durante 15 anos, economizamos cada centavo possível. Quando finalmente compramos aquele terreno de frente para o mar, em 2005, choramos abraçados vendo o pôr do sol. A casa construímos aos poucos. Primeiro a estrutura básica, depois as janelas grandes que Eduardo projetou para entrar toda a luz do mar. Depois o jardim onde plantei primaveras, jacarandás e aquela roseira de flores coral que florescia toda a primavera. Valia R$1.350.000 agora, mas para mim não tinha preço. Com certeza, Viviane, respondi sentindo aquele calor no peito que a esperança traz. A casa é para a família. Quantas pessoas vocês estão pensando? Ah, algo pequeno, sogra. Intimista, sabe? Umas 20, 30 pessoas no máximo. 30 pessoas. Parecia razoável, controlável. Perfeito. Precisa de ajuda com alguma coisa? Quer que eu vá uns dias antes para preparar a casa? Houve uma pausa breve. Depois a voz dela mudou sutilmente. Adotou aquele tom que depois aprendi a reconhecer. O tom de quem está conseguindo exatamente o que quer. Ai, sogra, que linda você é. Olha, se não for muito incômodo, você conhece algum serviço de buffet bom por aí? É que você tem mais experiência nessas coisas. Mais experiência. Código para mais velha. Conheço vários, respondi ignorando a pontada. Deixa eu fazer umas ligações. Você é um amor. E olha, sabe de alguém que alugue tendas? É que se chover, né? Eu me encarrego, não se preocupe. E flores, né? Algo elegante, mas não tão clássico. Tá me entendendo? Cada pedido vinha embrulhado em sorrisos telefônicos. Eu aceitava todos pensando que estava construindo algo, uma relação, uma cumplicidade de mulheres de família. Como estive cega. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Os dias seguintes foram um turbilhão. Contatei 3 serviços de buffet, comparei preços, escolhi o cardápio: feijoada, moqueca, empadão, farofa. Nada muito sofisticado, mas gostoso, comida de verdade. Depois as tendas. Viviane queria brancas, elegantes. Encontrei 3 tendas grandes, estrutura metálica, cortinas de gaze, R$5.400. As flores foram mais complicadas. Não tão clássicas, ela tinha dito. Contratei uma florista de Niterói que trabalhava com rosas coral, hortênsias brancas e folhagem verde escura. Arranjos para as mesas, guirlandas para pendurar. Tudo ia somando, mas eu não mantinha a conta ainda. Estava ocupada demais sonhando com o momento em que Viviane me abraçaria e diria: "Obrigada, sogra. Não sei o que faríamos sem você." Na sexta-feira anterior ao evento, dirigi as 2 horas desde o Rio até Paraty, com minha caminhonete carregada de produtos de limpeza, lençóis limpos e 3 malas. Tinha pedido uma semana de folga na escola, onde dava oficinas de bordado para as senhoras do bairro. Não ganhava muito, mas desde que Eduardo morreu, aquele dinheiro era minha independência. Viviane tinha insistido para que eu chegasse cedo. Para coordenar tudo, sogra. Você conhece a casa melhor que ninguém. Quando abri a porta principal, o cheiro de mofo me atingiu. A casa estava 3 meses sem uso. As janelas tinham aquela película de poeira que o tempo deixa. As teias de aranha decoravam os cantos do teto. E o jardim, meu jardim estava abandonado, com as primaveras crescidas sem controle e as folhas secas cobrindo a grama. Arregacei as mangas e comecei. Primeiro varri, depois passei pano. Limpei janela por janela com vinagre e jornal, como minha mãe me ensinou. Sacudi as cortinas, ventilei os quartos, troquei os lençóis dos 4 quartos. Meus joelhos protestavam cada vez que me abaixava. A idade não perdoa, mas continuei. O jardim foi o mais pesado. Podei as primaveras, juntei as folhas, cortei a grama com o cortador velho que chiava a cada volta. Quando terminei, tinha as mãos cheias de bolhas e as costas ardendo como se tivessem enfiado agulhas.
mas estava lindo. Como quando Eduardo e eu vinhamos nos fins de semana, sentávamos no terraço com café e pão de queijo, vendo o sol nascer sobre o mar. Viviane chegou no sábado de manhã num BMW branco. Trazia óculos escuros enormes, blusa de seda cor marfim e aquelas calças jeans que custam mais que minha quinzena inteira. Rafael vinha dirigindo com aquela cara de cansaço que já era permanente nele. "Sogra", disse Viviane entrando sem cumprimentar direito. "Deixa eu ver como tá tudo." Percorreu a casa com olhar crítico. Passou o dedo na prateleira da sala, conferiu os banheiros, saiu para o jardim. Eu a seguia como cachorrinha, esperando uma palavra de aprovação. "As primaveras estão muito crescidas", comentou franzindo a testa. "Dá um ar meio rústico, mas fazer o quê, né? Não tem mais tempo de mudar isso." Rústico. As primaveras que plantei com minhas mãos há 15 anos eram rústicas. "E a casa tá com um cheiro meio de velho, não tá?" acrescentou torcendo o nariz. "Tem algum aromatizante?" Rafael nem me olhou. Estava grudado no celular digitando mensagens. "Vou comprar velas aromáticas na cidade", respondi engolindo a humilhação. "Perfeitas, de lavanda ou baunilha. Nada muito forte." Durante os 3 dias seguintes, Viviane me transformou em sua assistente pessoal. Toda manhã chegava com novas exigências. "Sogra, você pode contactar alguém que instale luzes nas árvores? Preciso que o jardim fique mágico à noite." Contatei um eletricista. Ele instalou centenas de luzinhas brancas nos jacarandás e salgueiros. R$ 3.600. E sistema de som. A gente precisa de algo profissional, não um som qualquer. Aluguei equipamento completo. Mesa de som, caixas, microfone sem fio. R$ 2.400. As mesas. "Ai, sogra, será que dá para ter toalhas de linho? As de plástico ficam tão bregas." Comprei 15 toalhas brancas de linho numa loja no centro de Paraty. R$ 1.800. Cada gasto eu pagava. Viviane nunca ofereceu um centavo. Assumia que eu fazia com prazer, que era minha contribuição para a felicidade do meu filho. E talvez fosse. Ou talvez eu fosse uma tola tentando comprar afeto. Na terça-feira chegou o serviço de tendas. 3 estruturas brancas elegantes se ergueram no meu jardim com cortinas de gaze que balançavam com a brisa do mar. Parecia cenário de casamento de revista. Viviane supervisionou cada detalhe com o celular erguido, tirando fotos para o Instagram. Vi ela postar uma, preparando algo mágico. Nenhuma menção de que era minha casa. Nenhum agradecimento. Na quarta-feira chegaram as flores. Rosas coral, hortênsias brancas, eucalipto. A florista era uma artista. Criou arranjos que pareciam nuvens rosadas flutuando sobre as mesas. Viviane as inspecionou com um olho crítico. "São bonitinhas", disse finalmente. "Meio clássicas demais, mas fazer o quê, né? Já estão aqui. Clássicas. Outra vez essa palavra. Código para velhas antiquadas da sua geração, não da minha." Naquela noite, enquanto preparava o jantar na cozinha, feijoada e frango assado, escutei Viviane falando ao telefone no terraço. Sua voz atravessava a janela aberta. "Não, já ficou tudo." "Sim, a casa tá linda." "Bom, é meio rústica, mas com a decoração disfarça." A senhora se pôs as pilas, é verdade. A senhora. Era assim que me chamava quando eu não estava presente. Obviamente não me custou nada. Continuou rindo. "É a casa da minha sogra. Ela se encarregou de tudo. Eu só supervisionei." Minha mão parou sobre a cebola que estava picando. A faca tremia levemente. "Pois é, já sei. Mas é assim, as senhoras de idade adoram se sentir úteis, né? Útil como ferramenta, como objeto." Engoli o nó na garganta e continuei picando cebola, embora as lágrimas que corriam pelas minhas bochechas não fossem só do tempero. Na quinta à noite, 2 dias antes do evento, Viviane reuniu todo mundo na sala. Rafael, eu e o coordenador do serviço de buffet. Ela estendeu uma lista impressa sobre a mesa de centro. "Bom, vamos revisar os últimos detalhes", disse com tom executivo. "No sábado, os convidados chegam às 6 da tarde. O buffet abre às 7. Brinde às 8. DJ começa às 9. Assenti memorizando cada detalhe da minha própria casa.
Quantos confirmados vão? Perguntou o coordenador. 120 pessoas. Fiquei gelada. 120, repeti. Achei que você tinha dito 30. Viviane me olhou como se eu fosse boba. Ai, sogra, aquilo era a estimativa inicial. Mas você sabe como são essas coisas, né? A notícia se espalha. 120 pessoas na minha casa que eu limpei, decorei, preparei. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na rede do jardim olhando as luzinhas nas árvores, escutando a água do mar batendo suavemente contra a costa. 120 pessoas que eu não conhecia viriam celebrar na minha casa. E eu ainda não sabia que papel jogava nisso tudo. Na sexta-feira, amanheceu com neblina sobre o mar. Da janela do meu quarto, o menor, porque os outros 3 estavam reservados para convidados importantes, segundo Viviane, observei o sol tentando atravessar aquela cortina cinza. Tudo doía no meu corpo. 5 dias de trabalho sem descanso estavam cobrando seu preço. Mas faltava pouco. Só mais um dia e tudo teria valido a pena. Ou era isso que eu acreditava. Desci para fazer café. A casa cheirava as velas de lavanda que tinha comprado, misturadas com o aroma da grama recém-cortada que entrava pelas janelas. Tudo estava pronto. As tendas instaladas, as mesas arrumadas, as flores nos vasos, o sistema de som testado. Viviane desceu passadas das 10 em pijama de cetim cor pêssego e com o cabelo preso num rabo de cavalo perfeito. Nem recém-acordada parecia desarrumada. Bom dia, sogra, disse servindo café na xícara de porcelana que tinha sido da minha mãe. Hoje vem a coordenadora do evento para a revisão final. Chega por volta do meio-dia. Coordenadora? Perguntei surpresa. Não sabia que você tinha contratado uma. Ah, sim. É que com tantos detalhes preciso de alguém profissional para supervisionar no dia do evento. Chama Marcela, é ótima. Trabalha com eventos de 500 pessoas. 500 pessoas, como se 120 não fosse circo suficiente para minha casa. Marcela chegou pontual ao meio-dia. Trazia tablet, pasta com documentos e aquele sorriso eficiente de quem cobra por hora. Era jovem, talvez uns 30 anos, com saltos que afundavam na minha grama. Muito prazer, senhora, me cumprimentou brevemente antes de se voltar completamente para Viviane. Bom, Vivi, vamos revisar tudo. Vivi, chamava ela de Vivi. Viviane odiava diminutivos, mas com essa mulher sorria encantada. Seguia enquanto percorriam o jardim. Marcela anotava no tablet, concordava, fazia sugestões sobre o fluxo de convidados, a localização do DJ, os horários do buffet. Perfeito, disse finalmente. Agora vamos confirmar a lista final de convidados. Trouxe o arquivo atualizado? Aqui tá. Viviane passou o celular. Marcela começou a ler nomes em voz alta enquanto Viviane confirmava. Eu regava os vasos de gerânios perto delas, escutando pela metade. Nomes que não conhecia. Andréia, Sebastião, os Mendonça, os Garcia, Paulina e o marido, o fotógrafo Daniel. E familiares diretos? Perguntou Marcela. Minha mãe e meu pai, minhas 2 irmãs com os maridos, minha prima Renata, do lado do Rafael Bom, só ele mesmo. Minhas mãos pararam sobre o regador. Só ele? Perguntou Marcela, erguendo a vista. É. O Rafael não tem muita família. O pai faleceu e a mãe dele tá aqui, né? Interrompeu Marcela, apontando para mim com a cabeça. O silêncio que seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu eterno. Ah, não, disse Viviane com uma risada leve, como quem corrige um erro sem importância. Ela não vai na lista de convidados. O regador escorregou das minhas mãos, caiu sobre a grama com um barulho surdo. Marcela parecia genuinamente confusa. É que é um evento de perfil alto, tá me entendendo? Gente jovem, influencers, contatos de trabalho. A senhora já cumpriu a função dela me ajudando com a coordenação. Já cumpriu sua função, como se eu fosse empregada temporária, como se meu trabalho aqui tivesse terminado. Mas Marcela me olhou desconfortável. Ela é a dona da casa. Não, mas ela entende. Viviane nem virou para me ver. Né, sogra? Você entende que a gente precisa de um certo ambiente, uma certa vibe. Não leva para o lado pessoal, mas é que o pessoal que vem é bem específico. Específico. Código para jovem.
Código para você não serve. Fiquei ali parada com as mãos sujas de terra, a blusa manchada de suor, sentindo como algo desmoronava dentro de mim. 120 pessoas viriam amanhã para minha casa. A casa que eu limpei, decorei, preparei. A casa pela qual paguei R$ 25 mil em tendas, flores, sistemas de som e toalhas de linho. E eu não estava convidada. Entendo, disse finalmente com uma voz que não reconheci como minha. Viviane pareceu genuinamente aliviada. Sabia que você ia entender. Você é um amor, sogra. Marcela continuava me olhando com uma mistura de pena e desconforto. Fingiu revisar algo no tablet. Então a lista fica com 119 pessoas, disse em voz baixa. Perfeito. Viviane guardou o celular. Sogra, pode trazer água pra gente? Tá um calor terrível. Pediu água como a empregada. Entrei na casa com passos mecânicos. Na cozinha me apoiei na pia e fechei os olhos. As lágrimas ameaçavam sair, mas engoli. Não aqui, não agora. Quando voltei com as águas, Viviane e Marcela já estavam revisando outros detalhes. Naquela tarde, quando Marcela foi embora, procurei Rafael. Encontrei ele no terraço conferindo o notebook. Trabalhava numa empresa de marketing digital, sempre grudado na tela, sempre resolvendo urgências. Filho, minha voz saiu trêmula. Preciso falar com você. Fala, mãe, respondeu sem erguer a vista. É verdade que eu não tô convidada para a festa? Os dedos dele pararam sobre o teclado. Finalmente me olhou. Mãe, suspirou fechando o notebook. É complicado. Complicado, Rafael. É minha casa. Eu sei. Mas a Viviane, ela tem uma visão específica para o aniversário dela. Quer algo sofisticado com o pessoal dela. Não é pessoal. Não é pessoal. Repeti sentindo a raiva começar a substituir a dor. Gastei R$ 25 mil nesse evento. Trabalhei feito louca a semana toda. E não é pessoal? Mãe, por favor. Esfregou as têmporas. Não faz escândalo. Entende? Ela quer só os mais próximos. Os mais próximos. Meu filho acabava de me dizer que eu não era dos mais próximos. Ele me olhou com aqueles olhos que antes me viam como heroína. Como a mulher que cuidou dele quando teve catapora aos 6 anos, que ensinou ele a andar de bicicleta, que vendeu as joias da minha avó para pagar a faculdade. Agora me olhava como um estorvo. Nada, filho, nada. Me virei antes que ele visse as lágrimas. Naquela noite, deitada no meu quarto pequeno, escutei Viviane e Rafael rindo no terraço. Brindavam com vinho, celebrando antecipadamente. Peguei meu celular. Meus dedos tremiam enquanto procurava nos contatos. Não liguei para ninguém ainda, mas encontrei um número que tinha guardado há anos quando tramitei os papéis da casa. Delegacia de Paraty. Salvei na discagem rápida. E algo dentro de mim, algo que tinha permanecido adormecido durante 67 anos, despertou. Acordei às 5 da manhã do sábado. Não porque o despertador tocou, mas porque meu corpo já não conseguia fingir que dormia. Tinha passado a noite dando voltas na cama com o estômago revirado. Lá fora, o mar amanhecia calmo. As tendas brancas brilhavam com o orvalho da madrugada. Tudo estava pronto para a celebração. Tudo menos meu coração. Preparei café na cozinha silenciosa. Minhas mãos tremiam ao segurar a xícara. Ainda não conseguia processar o que tinha escutado ontem. Ela não vai na lista de convidados. Em que momento me tornei invisível para o meu próprio filho? Rafael desceu passadas das 7, já de banho tomado e com uma camisa azul clara que eu tinha dado de presente no último aniversário dele. Parecia bonito, descansado, como se nada no mundo pesasse. Filho, comecei largando a xícara sobre a mesa. Preciso que você me diga a verdade, sem mentiras, sem rodeios. Ele me olhou com cautela, como quem detecta perigo. Verdade sobre o quê? Eu tô convidada para essa festa ou não? O silêncio se alongou. Vi como ele engoliu seco, como desviou o olhar para a janela, para o jardim, para qualquer lugar menos para os meus olhos. Mãe, a gente já conversou sobre isso ontem. Não, Rafael. Você me disse para não fazer escândalo, mas não respondeu. Então te pergunto de novo. Tô convidada? Os ombros dele afundaram levemente. Reconheci esse gesto.
Fazia desde menino, quando sabia que tinha feito algo errado, mas não queria admitir. É complicado, murmurou. Para de dizer que é complicado. Sim ou não? A Viviane, ela tem uma ideia muito específica de como quer a festa dela. E nessa ideia não tem espaço para a dona da casa? Não é assim, mãe. Não leva pro lado pessoal. Que não leve pro lado pessoal. Minha voz subiu sem que eu conseguisse controlar. Rafael, passei uma semana trabalhando feito louca. Gastei 25 mil reais. 25 mil reais das minhas economias. E você me diz para não levar pro lado pessoal? Ele esfregou o rosto com as duas mãos. Esse gesto também conhecia. Fazia quando queria escapar de uma conversa desconfortável. A Viviane quer algo exclusivo, mãe. Sofisticado. Só gente do círculo dela, contatos importantes, influencers, empresários. E eu não me qualifico. Eu não disse isso. Não precisou dizer. Levantou da mesa inquieto. Começou a andar pela cozinha sem rumo, com as mãos nos bolsos. Mãe, por favor, entende. É o aniversário dela, o dia especial dela. Ela tem direito de decidir com quem celebra. Na minha casa, repeti sentindo cada palavra sair como pedra. Ou já esqueceu de quem é essa propriedade? Claro que não esqueci. Por isso a gente está agradecendo. Agradecendo me excluindo? Não é exclusão, é só ele procurou as palavras desesperado. É que você não encaixa com o perfil do evento. Ali estava. A verdade nua e cruel. Não encaixava. Eu, Marina Silva Santos, que pari esse homem entre dores que partiam a alma, que amamentei ele durante 1 ano, que me desvelei quando teve febre de 40 graus, que vendi minha máquina de costura para comprar o primeiro computador dele. Eu não encaixava na vida dele. Perfil do evento, repeti devagar. E qual é esse perfil, Rafael? Gente que não tem cabelo grisalho, gente que usa roupa de marca, gente que não tem manchas de idade nas mãos? Mãe, não exagera. Não tô exagerando. Bati na mesa com a palma aberta. O café derramou. Sua esposa me disse ontem na frente de uma estranha que eu já cumpri minha função. Sabe o que isso significa? Que sou descartável. Ela não quis dizer isso. Ah, não? E o que quis dizer então? Me ilumina, filho. Rafael ficou calado. Pela primeira vez na conversa, pareceu realmente me escutar. Vi algo parecido com culpa cruzar o rosto dele. Mãe, eu vou ser o quê? Você tá de acordo com ela? A pausa foi resposta suficiente. Não posso contradizer ela em tudo, disse finalmente com voz fraca. Ela é minha esposa. E eu sou sua mãe. Eu sei. Sabe? Porque não parece. Parece que sou a vizinha chata que se meteu onde não foi chamada. Tentou pegar minha mão. Me afastei. Mãe, por favor, não quero brigar com você, ainda mais hoje. A Viviane tá nervosa. Eu tô estressado com o trabalho. Só preciso que isso dê certo. Por favor. Ali estava outra vez. O menino assustado pedindo para que eu não armasse problemas, que ficasse quieta, que aceitasse meu lugar. Meu lugar. Qual era meu lugar agora? O depósito onde guardam as coisas velhas que já não servem, mas que dá pena jogar fora. Viviane aparecer nesse momento na porta da cozinha, com um hobby de seda cor champanhe e o cabelo solto caindo sobre os ombros. Olhou para nós dois com aquela expressão que já conhecia. Aborrecimento mal disfarçado. Tá acontecendo alguma coisa? Ouvi vocês falando alto. Nada, Rafael respondeu rápido, só coordenando detalhes. Mentiroso. Meu filho tinha se tornado mentiroso. Viviane me sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Ai, sogra. Obrigada por acordar cedo. Já conferiu se tá tudo em ordem lá fora? É que daqui a pouco chega o pessoal do buffet e preciso que esteja impecável. Estava me dando ordens. Na minha casa. Tudo tá em ordem, respondi com voz neutra. Perfeito. E olha, uma coisinha. Será que você poderia dar uma volta na cidade à tarde? É que vão chegar cedo alguns convidados e prefiro receber sem distrações. Distrações. Eu era uma distração na minha própria casa. Rafael olhava para o chão. Covarde. Claro, disse. Vou embora. Viviane pareceu genuinamente aliviada. Você é um amor, sogra. Sério, não sei o que a gente faria sem você. Sem mim. Que ironia.
Sabiam perfeitamente o que fariam sem mim. Nada. Porque sem minha casa, sem meu dinheiro, sem meu trabalho, essa festa não existiria. Mas eu existia para servir, não para ser servida. Subi para o meu quarto com passos lentos, fechei a porta e sentei na cama. Peguei meu celular, abri a lista de contatos. Ali estava, Delegacia de Paraty. Meu dedo ficou suspenso sobre o botão de ligar. Ia mesmo fazer isso? Olhei em volta. Esse quarto pequeno com as paredes cor pêssego que pintei com Eduardo num verão quente, a janela de onde se via o mar, as cortinas de algodão que costurei à mão. Essa era minha casa, meu refúgio, meu sonho realizado. E estavam me expulsando. Guardei o telefone. Ainda não, mas logo. Muito logo. Às 3 da tarde, meu celular tocou outra vez. Era um número que conhecia. Meu advogado, Dr. Roberto Mendes, que tinha me ajudado com o testamento depois que Eduardo morreu. Escrevi: Doutor, preciso consultar algo urgente. Tem 1 minuto? Respondeu em 2 minutos. Claro, dona Marina. O que precisa? Meus dedos voaram sobre o teclado. Expliquei tudo. A festa, a exclusão, o documento falso onde Viviane se colocava como proprietária. A resposta dele foi imediata. Isso é fraudulento. E se ela está usando sua propriedade para um evento sem seu consentimento explícito por escrito, tecnicamente estão em invasão. A senhora assinou algo autorizando esse evento? Não. Escrevi. Nada por escrito. Então a senhora tem todo o direito de retirar a permissão verbal a qualquer momento, inclusive durante o evento. Precisa que eu redija algo? Fiquei olhando para essa pergunta. Precisava que redigisse algo? Precisava recuperar minha dignidade. Precisava que meu filho abrisse os olhos. Precisava que Viviane entendesse que não podia me apagar da minha própria vida. Não por agora, respondi. Obrigada, doutor. Guardei o telefone. 3h15. Em 45 minutos começariam a chegar os convidados. Me troquei de roupa. Coloquei um vestido simples de algodão cor vinho. Prendi o cabelo. Coloquei os brincos de pérola que Eduardo me deu no nosso 20º aniversário. Me olhei no espelho. Você tem 2 opções, me disse. Vai embora de rabo entre as pernas ou fica e luta. Eduardo sempre dizia que eu era mais forte do que acreditava, que tinha têmpera de aço sob essa aparência de senhora tranquila. Era hora de demonstrar. Desci com minha bolsa na mão. Viviane me viu do terraço e sorriu, aliviada de me ver pronta para ir embora. Não devolvi o sorriso. Subi no meu carro e tirei da garagem. Mas não fui para a cidade. Dirigi meia quadra e estacionei embaixo de um salgueiro com vista perfeita para a entrada da minha casa. E esperei. Como o predador espera que a presa baixe a guarda. Porque essa noite Viviane e Rafael iam aprender algo que levava 67 anos guardando. Que as senhoras de idade não somos invisíveis. Somos invisíveis só até decidirmos deixar de ser. Do meu carro, sob a sombra do salgueiro, observei como minha casa se transformava num cenário de filme. As luzes começaram a acender às 5h30. Primeiro as das árvores, depois as que contornavam o caminho de pedra. Finalmente os refletores estrategicamente colocados que faziam brilhar as tendas brancas como nuvens iluminadas. Era lindo. Dolorosamente lindo. Abri meu celular e liguei para o Dr. Roberto outra vez. Precisava ter certeza. Completamente certa. Doutor, desculpa incomodar de novo, mas preciso que me confirme uma coisa. Se eu retirar a permissão de uso da minha casa durante um evento, o que aconteceria exatamente? Ouvi papéis se mexendo do outro lado. Legalmente a senhora está em todo o seu direito. É sua propriedade. Se não há contrato de comodato assinado nem autorização por escrito, qualquer pessoa dentro do imóvel está ali sob sua tolerância verbal. Se a senhora retira essa tolerância, eles passam a estar em situação de invasão. Mesmo sendo familiares? Mesmo sendo familiares. A lei não distingue. Propriedade privada é propriedade privada. Fechei os olhos. O coração batia tão forte que sentia o pulso nas têmporas. E se eu ligar para a polícia? Eles teriam que atender.
A senhora apresentaria a identificação, mostraria as escrituras e eles teriam que desocupar o evento. Além disso, fez uma pausa. Se há um evento com mais de 50 pessoas e não tem as permissões correspondentes da Defesa Civil, isso é outra infração. Permissões da Defesa Civil. Claro. Para eventos grandes, é necessário que a Defesa Civil revise as instalações, que tenha extintores suficientes, saídas de emergência sinalizadas, kit de primeiros socorros. Tem isso? Pensei nas tendas, nas 120 pessoas que viriam, no sistema elétrico improvisado para as luzes e o DJ. Não sei, admiti. Se não tiverem, a multa pode ser considerável. Entre 9 mil e 15 mil reais, dependendo do município. 15 mil reais somados aos 25 mil que eu tinha gasto, mais os 10.500 do fotógrafo, mais o que Viviane tivesse pago do DJ e do bar Premium. Essa festa ia custar mais de 60 mil reais. E ela tinha colocado minha casa como residência pessoal no documento do município. Doutor, uma última pergunta. Se alguém se apresenta perante o município como proprietário de uma casa que não é sua, isso é ilegal? É falsidade em declaração. Dependendo do uso que se dê, pode ser considerado fraude. Por que pergunta? Contei sobre o documento que encontrei. Ouvi o assobio baixo dele do outro lado da linha. Dona Marina, isso é sério. Muito sério. Se ela está usando sua propriedade se apresentando como dona, poderia até afetar seus impostos, seu seguro, até a escritura. Se em algum momento tentasse o quê? Reclamar direitos de posse. É pouco provável, mas já vi casos onde alguém vive tempo suficiente numa propriedade alheia e depois alega direitos. Com documentos falsos no meio se complica tudo. Meu sangue gelou. Tá me dizendo que eu poderia perder minha casa? Não, se a senhora agir agora. Por isso é importante que fique claro com testemunhas e autoridades que a senhora é a única proprietária e que eles estão ali sem seu consentimento formal. Testemunhas. Autoridades. 120 testemunhas chegariam em menos de 30 minutos. Obrigada, doutor. Me ajudou muito. Vai fazer algo, dona Marina? Ainda não sei, mas se fizer, será legal. Completamente legal. Desliguei. Às 6h10, os primeiros carros começaram a chegar. Um BMW cinza, um Audi preto, um Mercedes branco. As pessoas desciam dos carros com vestidos elegantes, saltos que afundavam na minha grama, garrafas de vinho como presente. Viviane os recebia na porta com um sorriso radiante, abraços efusivos. Rafael estava ao lado dela com camisa branca e calça social. Parecia bonito, parecia feliz, parecia filho de outra pessoa. Mais carros chegavam. A música começou a soar desde o jardim. Risadas, vozes alegres. Peguei o telefone e tirei fotos dos carros enchendo minha entrada, das pessoas no meu jardim, das tendas iluminadas. Evidência. Depois abri os contatos e procurei o número que tinha guardado ontem. Delegacia de Paraty. Meu dedo ficou suspenso sobre o botão de ligar. Ia mesmo fazer isso? Fechei os olhos e vi o rosto de Eduardo. Vi ele sorrindo no dia que assinamos as escrituras dessa casa. Vi ele pintando as paredes com macacão manchado. Vi ele plantando a primeira roseira no jardim. É nossa casa, Marina. A voz dele soou clara na minha memória. Ninguém vai tirar ela da gente. Abri os olhos. Ninguém vai tirar ela da gente, repeti em voz alta. Às 7h, minha casa era uma cartão postal de revista. Do meu carro conseguia ver tudo com clareza dolorosa. As tendas brilhando como faróis na escuridão. As silhuetas das pessoas se movendo entre as mesas. O reflexo das luzes dançando sobre a água do mar. 120 pessoas. Talvez mais. Continuavam chegando. A música subiu de volume. Reconheci a canção. Algo eletrônico, moderno. Nada que eu conhecesse. O tipo de música que Viviane escutava. O tipo de música que declarava isso não é para sua geração. Às 8h15 vi Rafael sair para o terraço com um microfone sem fio. A música baixou. As pessoas começaram a formar um semicírculo. Aumentei um pouco o volume do telefone e abri a câmera para gravar.
Precisava escutar isso. Boa noite a todos. A voz do meu filho soava alegre, relaxada. Obrigado por virem celebrar a mulher mais importante da minha vida. Cada palavra era uma punhalada. Viviane, meu amor. Ela apareceu ao lado dele, radiante num vestido cor champanhe, que devia ter custado uma fortuna. Há 3 anos, no dia que te conheci, minha vida mudou completamente. Você me ensinou a viver diferente, a sonhar mais alto, a não me conformar com o comum. O comum. Como a mãe dele, como as raízes dele, como tudo que eu representava. E hoje, nesse lugar tão especial, estendeu o braço apontando para casa. Minha casa. Quero que você saiba que tudo que tenho é seu. Meu coração, minha vida, meu futuro. Tudo. Tudo menos a coluna vertebral, pensei amargamente. Essa perdeu faz tempo. As pessoas aplaudiram. Viviane cobriu o rosto com as mãos em gesto de falsa surpresa. Se beijaram sob os refletores enquanto os convidados tiravam os celulares para fotografar o momento. Olhei a hora. 8h30. Peguei o telefone e abri meus contatos. Procurei outro número, um que também tinha guardado dias atrás. Defesa Civil de Paraty. Marquei. Respondeu uma voz masculina, profissional. Defesa Civil. Boa noite. Boa noite. Minha voz soou surpreendentemente firme. Quero reportar um evento grande sem as permissões correspondentes. Pode me dar o endereço? Rua das Acácias, 847. Tem mais de 100 pessoas. Tendas instaladas com conexões elétricas improvisadas. Não tem extintores visíveis nem sinalização de emergência. A senhora é a proprietária do imóvel? Sou. E não autorizou o evento? Pausa. Esse era o momento decisivo. Não por escrito. E quero revogar qualquer permissão verbal que tenha dado. Entendido. Enviaremos uma unidade para verificar. Pode estar presente para se identificar como proprietária? Estarei aí em 10 minutos. Desliguei. Depois marquei para a delegacia. Delegacia, às ordens. Boa noite. Aqui é Marina Silva Santos. Sou proprietária da casa localizada na Rua das Acácias, 847. Respirei fundo. Há pessoas realizando um evento na minha propriedade sem meu consentimento. Preciso que enviem uma viatura. As pessoas estão nesse momento no local? Sim, aproximadamente 120. E a senhora é a dona legal? Tenho as escrituras comigo. Perfeito. Enviamos uma unidade. Esteja aí em 15 minutos para se identificar. Estarei. Desliguei pela segunda vez. Minhas mãos não tremiam. Meu coração batia com força, mas com ritmo constante. Não sentia dúvida. Não sentia medo. Sentia algo que não tinha sentido em semanas. Poder. Liguei o carro e o dirigi devagar em direção à minha casa. Estacionei na entrada, bloqueando parcialmente o acesso. Que vissem que tinha chegado. Que soubessem que a dona tinha voltado. Desci do carro com minha bolsa pendurada no ombro. Dentro levava as escrituras da casa, minha identidade oficial, os recibos de todos os pagamentos que tinha feito essa semana. Evidência. Caminhei em direção à entrada. O manobrista me viu chegar e me interceptou com sorriso profissional. Boa noite, senhora. Vem pro evento? Preciso verificar se tá na lista de sou a dona dessa casa. Interrompi com voz firme. E não preciso estar em lista nenhuma. O sorriso dele congelou. Ah, deixa eu avisar a senhora Viviane que não é necessário. Ela vai saber muito em breve. Passei ao lado dele e entrei na minha propriedade. A música retumbava. As risadas enchiam cada canto. O cheiro de comida cara e perfumes misturados flutuava no ar. Ninguém me viu entrar. Todos estavam ocupados demais celebrando. Fiquei ali parada no umbral da minha própria casa, observando 120 estranhos desfrutando do que Eduardo e eu construímos com sangue, suor e lágrimas. E então escutei as sirenes. Primeiro distantes, depois mais perto. A música era tão alta que quase ninguém notou no começo. Mas eu sim. Sorri pela primeira vez em dias, porque as sirenes não vinham para interromper uma festa. Vinham para me devolver o que era meu,
As luzes azuis e vermelhas apareceram primeiro. Atravessaram a noite como relâmpagos de neon, refletindo nas janelas da minha casa, na água escura do mar, nas taças de champanhe que as pessoas seguravam. A música continuava tocando. Ninguém tinha notado nada ainda. Eu fiquei parada junto à porta principal, com a bolsa pendurada no ombro e o coração batendo como tambor de guerra. 2 viaturas chegaram primeiro, depois a caminhonete branca da Defesa Civil. Aí sim as pessoas começaram a virar. As conversas pararam na metade. Alguém baixou o volume da música. Vi Viviane girar bruscamente em direção à entrada, com o rosto se transformando de alegria para confusão em segundos. Rafael estava ao lado dela, taça na mão, com aquela expressão de o que está acontecendo que fazia quando algo escapava do controle dele. 4 policiais desceram das viaturas. 2 homens da Defesa Civil saíram da caminhonete com pranchetas e lanternas. O comandante, um homem de uns 50 anos, uniforme impecável, expressão séria, se aproximou diretamente de mim como se soubesse exatamente quem tinha ligado. Boa noite. A senhora é Marina Silva? Sou sim, senhor, respondi com voz firme. Eu fiz o chamado. Viviane chegou correndo desde o jardim, saltos batendo contra o chão de pedra. Tinha o rosto transtornado. O que está acontecendo? Por que tem polícia aqui? Perguntou com voz aguda. O comandante olhou para ela brevemente antes de se voltar para mim. Senhora Silva, pode me mostrar identidade e documentos que comprovem que é proprietária desse imóvel? Abri minha bolsa com calma deliberada. Tirei minha carteira de identidade, depois a pasta com as escrituras da casa. O comandante conferiu com cuidado. Comparou meu nome na identidade com o nome nas escrituras. Concordou. Tudo em ordem. A senhora é a proprietária legal. Olhou para o jardim cheio de gente. E essas pessoas estão aqui com seu consentimento? Não, disse. E a palavra saiu como tiro. O silêncio que seguiu foi absoluto. Como se alguém tivesse apertado pause no mundo. Isso é mentira, gritou Viviane. Ela emprestou a casa pra gente. Ela ajudou com tudo. Fala, Rafael. Meu filho apareceu atrás dela com o rosto pálido como papel. Me olhou com olhos suplicantes. Mãe, o que você está fazendo? Recuperando o que é meu, respondi sem me alterar. Senhora, o comandante manteve o tom profissional. A senhora deu permissão verbal para esse evento? Retirei, declarei. Faz 1 hora liguei para informar que revogava qualquer permissão verbal. E nunca, em momento nenhum, dei autorização por escrito para realizarem um evento dessa magnitude na minha propriedade. Mas você pagou tudo, uivou Viviane. As tendas, as flores, tudo. Exato, disse com calma mortal. Eu paguei, eu trabalhei, eu preparei minha casa. E vocês me excluíram da celebração. Me disseram que eu não me encaixava com o perfil do evento. Os murmúrios começaram entre os convidados. Celulares saíram de bolsas e bolsos. As pessoas começavam a gravar. Rafael deu um passo em direção a mim com as mãos estendidas. Mãe, por favor, não faz isso. Vamos conversar, mas não aqui. Não assim. Não assim, repeti. Como você queria que eu fizesse, Rafael? Esperando que vocês decidissem me incluir na minha própria casa? Esperando que me tratassem como algo mais que a faxineira? Não é justo. Viviane se aproximou com os punhos fechados. Trabalhei meses organizando isso. É meu aniversário. Na minha casa, interrompi, que além do mais, tirei outro papel da bolsa. Você apresentou perante o município como sua residência pessoal. Mostrei o documento que tinha encontrado, o que tinha o nome dela como proprietária responsável. O comandante pegou e leu com expressão cada vez mais séria. Senhora, disse para Viviane, é verdade que se apresentou como proprietária desse imóvel perante as autoridades municipais? Viviane gaguejou. Eu não, é que era mais fácil para o trâmite. Isso é falsidade em declaração, declarou o comandante. É um delito. Não é delito, é um mal-entendido. Viviane começou a chorar. Lágrimas de rímel correndo pelas bochechas, perfeitamente maquiadas. Os homens da Defesa Civil se aproximaram nesse momento. Comandante, reportou um deles. Revisamos as instalações.
Tem mais de 100 pessoas num espaço sem as permissões necessárias. Não tem extintores suficientes. As conexões elétricas são provisórias e perigosas. A saída de emergência está bloqueada por uma das tendas. Tem permissão da Defesa Civil para esse evento? Perguntou o comandante para Viviane. Ela negou com a cabeça, soluçando. O evento deve ser suspenso imediatamente, decretou o homem da Defesa Civil. E será lavrado um auto de infração. A multa é de R$13.500. R$13.500. Vi como Viviane cambaleou. Rafael teve que segurá-la pelo braço. Não temos esse dinheiro, sussurrou ela. Além disso, continuou o comandante se voltando para os convidados. Se a proprietária do imóvel solicita que todos se retirem, vocês devem fazer isso imediatamente. Caso contrário, estariam em situação de invasão de propriedade. Alguns convidados já estavam guardando as coisas. Outros pegavam celulares, chamando Uber e táxi. O murmúrio crescia. Isso vai parar nas redes todas, ouvi alguém sussurrar. É a sogra. Meu Deus, que vergonha! Eu sabia que tinha algo errado quando ela disse que era a casa dela. Viviane escutava tudo. A festa perfeita dela, a celebração do Instagram, o momento de glória, desmoronando em tempo real. Senhora Silva, o comandante se dirigiu a mim. Deseja apresentar queixa por invasão? Olhei para Rafael. Meu filho tinha lágrimas nos olhos. Não de arrependimento, de raiva, de vergonha. Mãe, por favor, implorou com voz quebrada. Não faz isso com a gente. Não faz isso com a gente. Nem agora assumi a responsabilidade. Ainda era eu que estava fazendo algo errado. Não vou apresentar queixa, disse finalmente, mas quero que todos saiam agora. O comandante concordou e se voltou para a multidão. Ouviram a proprietária. O evento está cancelado. Vocês têm 15 minutos para desocupar o imóvel. O caos se instalou. Gente correndo em direção à entrada. Saltos quebrando na grava. Homens ajudando mulheres a subir nos carros. O DJ desconectando o equipamento apressadamente. Flashes de celulares por todo lado. Isso ia estar no TikTok antes da meia-noite. Viviane se jogou numa das cadeiras soluçando sem controle. As amigas dela se aproximaram para consolar, me lançando olhares de ódio puro. Rafael ficou parado no meio do jardim, vendo tudo desabar. E eu fiquei junto à porta da minha casa, vendo como 120 estranhos se retiravam da minha propriedade. Um policial se aproximou de Viviane. Senhora, preciso que me acompanhe à delegacia. Temos que lavrar um boletim pela falsidade no documento municipal. Não, por favor. Viviane se agarrou ao braço de Rafael. Foi um erro, um mal-entendido. Isso vai ser determinado pela autoridade competente, respondeu o oficial com tom neutro. Rafael finalmente reagiu. Virou para mim com expressão de fúria que jamais tinha visto nele. Tá contente? Gritou. É isso que você queria? Destruir a vida da minha esposa? Nos humilhar na frente de todo mundo? A voz dele atravessou o jardim. Os que ainda não tinham ido embora pararam para olhar. Caminhei em direção a ele devagar, a cada passo sentindo o peso de 67 anos de ser mãe. Parei a centímetros do rosto dele. Não, Rafael, disse com voz baixa, mas firme. Eu não destruí nada. Vocês destruíram sozinhos quando decidiram que eu não valia nenhum lugar na mesa da minha própria casa. Era o aniversário dela, o dia especial dela. E eu, o que sou? Uma desconhecida? Uma empregada que você contrata quando precisa de algo? Você é minha mãe. Deveria me apoiar. Apoiar, sim. Deixar ser pisoteada, não. As lágrimas finalmente saíram dos meus olhos. Mas não de dor. De libertação. Seu pai trabalhou até morrer para que a gente tivesse essa casa. E eu cuidei dela como ouro durante 3 anos. E vocês o que fizeram? Usaram como cenário de Instagram? Apresentaram como se fosse de vocês? Me apagaram da minha própria vida? Mãe, não. Levantei a mão. Não quero mais te escutar. Vai, leva sua esposa, e quando você estiver pronto para conversar como adulto, como pessoa que respeita, você me procura. Tá me expulsando? Tô exercendo meu direito como proprietária de decidir quem tá na minha casa. O golpe final.
O definitivo. Rafael me olhou com uma mistura de dor, raiva e algo mais. Algo que parecia perigosamente perto do ódio. Pegou Viviane pelo braço e levantou ela da cadeira. Vamos embora. Enquanto se afastavam em direção ao carro, Viviane virou para me lançar um último olhar cheio de veneno. Isso não vai ficar assim, sibilou. Você vai pagar por isso. Sorri. Pela primeira vez na noite inteira, sorri de verdade. Já paguei, querida. 25 mil reais. Agora é a vez de vocês. 10 minutos depois, o último carro desapareceu pelo caminho de grava. O som dos motores foi sumindo até só restar o silêncio do mar interrompido ocasionalmente pelo canto dos grilos. Minha casa voltou a ser minha. Os policiais terminaram de pegar os depoimentos. O comandante me entregou uma cópia do boletim. Senhora Silva, fez o certo, disse com respeito. Muitas pessoas deixam a família abusar delas por medo de ficar sozinhas. Mas a senhora defendeu o que é seu com dignidade. Dignidade. Essa palavra ressoou no meu peito como sino. Obrigada, comandante. Se a senhora que assinou o documento falso não se apresentar voluntariamente na delegacia amanhã, teremos que ir buscá-la. É um assunto sério. Concordei. Parte de mim sentia uma pontada de culpa, mas esmaguei rápido. Viviane tinha escolhido esse caminho quando decidiu falsificar documentos. Os oficiais foram embora. Os da Defesa Civil também, depois de tirar fotografias das instalações irregulares e prometer que enviariam a multa por correio. R$ 13.500 em nome de Viviane Martins, organizadora do evento. Fiquei sozinha no jardim. As tendas brancas continuavam ali, fantasmagóricas sob a luz da lua. As mesas com as toalhas de linho, os centros de mesa com rosas coral já começando a murchar, as luzinhas nas árvores ainda acesas. Todo aquele esforço, todo aquele dinheiro, todo aquele trabalho. Para nada. Ou talvez para tudo. Caminhei entre as mesas vazias, taças de champanhe pela metade, pratos com comida abandonada, guardanapos amassados, os restos de uma celebração que morreu antes de nascer. Sentei numa das cadeiras e olhei para o mar. A água refletia a lua como espelho de prata. Esse era o lugar onde Eduardo e eu vínhamos sonhar, onde planejávamos um futuro que ele não chegou a viver. Peguei meu celular. Tinha 17 ligações perdidas de Rafael, 12 mensagens no WhatsApp. Abri com mãos trêmulas. Mãe, por favor, atende. A gente precisa conversar. Não acredito no que você fez. A Viviane tá arrasada. Ela tem que ir na delegacia amanhã. Você sabe o que isso significa? Tá contente? Destruiu o aniversário dela. Destruiu tudo. Não sei se consigo te perdoar por isso. Li a última mensagem 3 vezes. Não sei se consigo te perdoar por isso. Meu filho. Meu único filho. O menino que criei sozinha quando Eduardo fazia turnos dobrados. O adolescente que me pediu conselho pro primeiro beijo. O homem que abracei quando o pai dele morreu. Não sabia se conseguia me perdoar. As lágrimas vieram então, silenciosas, imparáveis. Não lágrimas de arrependimento. Lágrimas de luto pela relação que acabava de fraturar. Pelo filho que talvez tivesse perdido. Pela inocência de acreditar que o amor familiar era incondicional. Fiquei ali sentada até passar da meia-noite chorando entre as tendas vazias. Às 2 da manhã meu telefone tocou. Um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Alô? Dona Marina. Era uma voz feminina, jovem, hesitante. Aqui é a Marcela, a coordenadora do evento. Aqui estava lá quando Viviane me excluiu da lista. Pode falar. Eu só queria dizer que o que a senhora fez hoje foi corajoso. Fez uma pausa. Eu sabia que tinha algo errado. Quando a Viviane me disse que a senhora não estava convidada, senti que era injusto. Mas não disse nada porque, bom, não era meu lugar. Por que tá me ligando agora? Porque trabalho há 2 anos organizando eventos e vi muita coisa. Mas nunca tinha visto alguém apagar assim um familiar. E queria que soubesse que nem todas achamos que a senhora fez algo errado. Fechei os olhos. Uma estranha estava me dando o consolo que minha própria família não conseguia dar. Obrigada, Marcela. E outra coisa.
A voz dela ficou mais séria. A Viviane me deve R$ 4.500 do meu trabalho de hoje. E não acho que vai pagar. Então, se a senhora precisar de testemunha para qualquer coisa legal, pode contar comigo. R$ 4.500 a mais. Viviane tinha deixado dívidas por todo lado. Vou lembrar disso. Obrigada por ligar. Desligamos. Fiquei olhando para o telefone. Depois abri a calculadora e comecei a somar. O que eu gastei? 25 mil. Fotógrafo, 10.500. DJ, 6 mil. Bar Premium, 14.400. Serviço de buffet, 21.600. Coordenadora, 4.500. Multa da Defesa Civil, 13.500. Total, R$ 96 mil. R$ 96 mil numa festa que durou menos de 2 horas. E Viviane não tinha como pagar nada disso. Soube com certeza porque lembrei o que tinha descoberto dias atrás. As dívidas dela de cartão de crédito, o estilo de vida de Instagram financiado com ar. Meu filho estava casado com uma bomba relógio financeira. O domingo amanheceu nublado. Levantei às 6, dolorida da noite em claro. O jardim ainda estava cheio dos restos da festa. Tendas, mesas, cadeiras, decorações. Contratei um serviço de limpeza da cidade. Chegaram 4 senhoras que trabalharam durante 6 horas. Quando terminaram, minha casa voltava a parecer como antes. Vazia, tranquila minha. Paguei R$ 900 pelo trabalho extraordinário. Elas foram embora agradecidas, comentando entre sussurros sobre a festa que a polícia cancelou. Já era notícia na cidade. Às 3 da tarde, meu telefone tocou outra vez. Dessa vez, era um número que conhecia. Minha prima Socorro, que morava em Niterói. Marina, acabaram de me contar que viram no TikTok uma festa cancelada em Paraty. Era na sua casa? Assim de rápido viajam as notícias agora. Foi, Cuca. Era minha casa. Ai, prima. É verdade que sua nora se fez passar por dona? É verdade. Que barbaridade. E o Rafael, o que disse? Rafael tá com raiva de mim. Houve uma pausa longa do outro lado. Marina, me escuta bem. A voz da Cuca ficou séria. Você fez o certo. Eu sei que dói. Eu sei que é seu filho. Mas se você não põe limites agora, essa menina vai tirar até o ar que você respira. Já sei, prima. Precisa de alguma coisa? Quer que eu vá? Não. Preciso ficar sozinha um tempo. Tá bom. Mas me liga se precisar, viu? Nem que seja para chorar. Para isso existe família. Família. Que palavra tão complicada. Na segunda de manhã recebi uma ligação do Dr. Roberto. Dona Marina, soube do que aconteceu. A senhora tá bem? Sobrevivendo, doutor. Quero informar algo importante. Me contatou a senhora Viviane Ochoa. Meu coração disparou. Para quê? Para perguntar se podia processar a senhora por danos morais e prejuízos econômicos. O sangue foi para os meus pés. E o que o senhor disse? Disse a verdade. Que não tem caso. Que a senhora agiu dentro dos seus direitos como proprietária. Que ela foi quem cometeu irregularidades ao se apresentar como dona perante as autoridades. E que se insistir em seguir por esse caminho legal, as coisas podem ficar muito piores para ela. Quanto piores? O documento falso pode implicar desde multa administrativa até processo penal por falsidade de declarações. E se a senhora somar o dano patrimonial pelo uso indevido de propriedade alheia, ela poderia enfrentar ação civil também. Não quero processar ela, disse rapidamente. É a esposa do meu filho. Eu sei. Mas ela precisa entender a gravidade do que fez. Por isso recomendei que procure um acordo com a senhora. Extrajudicial, civilizado. Acordo? Que pague o que a senhora gastou. Que assine um documento reconhecendo que a casa é sua e que nunca mais vai se apresentar como proprietária. E que ofereça desculpas formais. Desculpas de Viviane. Não acho que isso vai acontecer, doutor. Eu também não, admitiu. Mas pelo menos agora ela sabe que mexer com a senhora tem consequências. Desligamos. Sentei no terraço com uma xícara de café. O mar estava calmo. Pássaros voavam baixo, roçando a água.
Eduardo e eu costumávamos sentar aqui aos domingos de manhã, planejando o futuro. Quando o Rafael tiver filhos, dizia ele, eles vão amar vir aqui. Vão nadar no mar, vão correr no jardim. Essa casa vai estar cheia de risadas de netos. Netos que talvez nunca conheceria agora. Tinha valido a pena? Olhei em volta. Minha casa, meu jardim, meu mar. Eduardo trabalhando turnos dobrados, eu costurando até os dedos doerem, 15 anos economizando, 20 anos pagando. E quase perdi tudo numa tarde, porque não tive coragem de dizer não. Mas disse não. Finalmente disse não. E ao fazer isso, recuperei algo mais valioso que a casa. Recuperei minha voz, minha dignidade, meu direito de existir no meu próprio espaço. Peguei o celular e abri as mensagens de Rafael. Não respondi nenhuma. Em vez disso, escrevi uma mensagem nova. Filho, quando você estiver pronto para conversar com respeito, sem gritos, sem culpar. Quando estiver pronto para me ouvir de verdade, eu estarei aqui, na minha casa, esperando. Mas não vou me desculpar por defender o que é meu. Te amo. Sempre vou amar. Mas não vou mais aceitar ser tratada como invisível. Enviei. Não sei se ele responderia. Não sei se algum dia me perdoaria. Não sei se nossa relação se recuperaria. Mas sabia uma coisa. Pela primeira vez em 3 anos desde que Eduardo morreu, senti que podia respirar. Sentei na cadeira de balanço que meu marido me deu. Olhei para o mar que compramos juntos, para o jardim que plantamos de mãos dadas, para a casa que construímos tijolo por tijolo. E percebi algo. Eu não estava sozinha. Nunca estive. Eduardo estava em cada canto dessa casa. Nas janelas que projetou, nas primaveras que ajudou a plantar, no chão que pavimentou. Ele estava aqui. E enquanto eu tivesse essa casa, teria ele. E teria a mim mesma. E isso, descobri naquela manhã de segunda-feira, era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.